Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula da disciplina de Educação Física. Hoje nós vamos para a nossa videoaula de número 18. E lembrando que essas nossas aulas, elas são para o 6º e 7º ano do ensino fundamental. Eu sou o professor Maurício, sou professor da Escola Luísa Paraçu Borges e hoje nós vamos falar sobre mais um tema muito importante dentro das aulas de Educação Física, que é o tema de ginástica geral. Você sabe o que é ginástica? Vamos conhecer hoje o que é esse tema. Aqui nós temos uma imagem de uma ginasta, né, fazendo um movimento ginástico, né? E depois nós vamos entender o que ela está fazendo, qual aparelho ela está fazendo, qual tipo de exercício ela está fazendo e qual capacidade física envolve também nessa prática. Antes de nós começarmos o nosso tema de hoje, vamos recordar um pouquinho do que nós falamos na aula passada. Lembram que nós falamos sobre parkour? Então, na aula passada nós abordamos esse tema, que é uma atividade também que envolve movimentos ginásticos, que envolve movimentos de força, de precisão, de flexibilidade. Nós vimos também as características dessa prática, como elas acontecem. Nós vimos que ela acontece geralmente em trechos urbanos, em lugares onde tem obstáculos, e para nós transpormos esses obstáculos, utilizamos alguns movimentos. E assim surgiu esse esporte. Conversamos um pouquinho sobre a história, de como ele surgiu, os principais movimentos e os benefícios de se praticar o parkour. Sabemos também que todas as atividades físicas elas têm uma relevância muito grande, né? Elas são importantes para nós, para o desenvolvimento do nosso corpo, e o parkour era uma delas. Então hoje o nosso tema de aula, nós vamos falar sobre ginástica, né? Nós vamos entender um pouquinho sobre o que é o conceito de ginástica. O que é realmente a ginástica? O que nós podemos chamar de ginástica? A história, como ela surgiu, de onde ela veio, os tipos que existem, né? As ginásticas de competição, ginásticas não competitivas, os principais movimentos e técnicas utilizadas nessa atividade física, as capacidades físicas que são envolvidas, os benefícios, né? Lembrando que todas as atividades físicas trazem algum benefício físico para nós e algumas curiosidades sobre a ginástica. Então, conceito de ginástica. O que seria a ginástica, né? A ginástica é um conceito que engloba modalidades competitivas e não competitivas. Então, necessariamente, não é só ginástica de competição. Nós também temos outros tipos de ginástica que nós vamos conhecer. Envolve a prática de uma série de movimentos exigentes. Que elas exigem o quê? Força, flexibilidade, coordenação motora, para fins únicos de aperfeiçoamento, tanto físico quanto mental. Quem aqui de vocês já ouviu falar que o exercício físico ou a atividade física faz bem tanto para o nosso corpo como para a nossa mente? A ginástica também faz parte disso. Então, todas as atividades físicas, elas fazem bem, tanto corporalmente para o nosso corpo físico, como também para a nossa mente, né? Ajuda na nossa concentração, ajuda na nossa preparação, né? Para nós fazermos alguma atividade, né? Nós aprendemos a concentrar um pouquinho mais. Então, essa capacitação, tanto do corpo como da nossa mente, isso está inerente em todos os esportes, é presente em todos os esportes. Então, a palavra ginástica, né, ela surgiu do grego ginástica. Então, que significa o quê? É uma arte de fortificar o corpo, que também pode dar agilidade, né? Ela se tornou um esporte olímpico a partir da Grécia. Então, nos primeiros Jogos Olímpicos, lá em 1896, surgiu os primeiros Jogos Olímpicos e a modalidade ginástica já estava presente já nesses Jogos, né? Essa modalidade ginástica estava presente, mas só os homens praticavam, né? Os primeiros esportes que surgiram, os primeiros esportes que vieram a surgir nas competições eram apenas praticados por homens, que depois, com o passar do tempo, com o decorrer do tempo, as mulheres foram entrando. A ginástica, então, ela surgiu com o caráter de fortalecer o corpo. Então, era utilizada por soldados, por preparação de guerra. Então, para fortificar, para deixar o atleta preparado, eles faziam alguns tipos de exercício para deixar o corpo mais atlético, né? Mais preparado para realizar as atividades ou para entrar em combate. Então, foi no ano de 1928 que as mulheres foram liberadas a participar dos Jogos Olímpicos, só nos Jogos Olímpicos de 1928, lá em Amsterdã. Então, aqui nós temos uma imagem aqui de um atleta fazendo uma parada de mão, né? Que também é um dos movimentos ginásticos que utiliza bastante a força.
Então a ginástica, ela desenvolveu-se efetivamente lá na Grécia Antiga. Então soldados gregos, né, a partir desses exercícios que eles praticavam, eles iriam melhorando as suas habilidades, né, de força, de flexibilidade, de potência muscular, melhorando as habilidades de combate através dessas acrobacias, desses movimentos ginásticos. Então realizar esses movimentos tornava esses soldados mais fortes, né, mais combatentes. Então, a história da ginástica e a primeira escola de ginástica, né? Então, na era moderna, né, no período mais atual, né, mais próximo da atualidade, a ginástica foi fortemente impulsionada pelos alemães, né? Então, em 1811, com o objetivo de dar treinamento físico aos jovens. E a primeira escola de ginástica ao ar livre foi fundada pelo alemão Johann Friedrich Ludwig Jahn, que ele morreu em 1852. Então, lá no século XIX, né, no finalzinho do século XIX, então era utilizada esse termo ginástica para a melhoria do condicionamento físico dos jovens, porque pensava-se que os jovens seriam os próximos soldados, seriam as próximas pessoas que iriam defender o país. Então, na preparação física desses jovens, já era pensado, né, um exercício físico para deixar eles mais fortes e saudáveis. E a ginástica era utilizada como essa ferramenta. Quais os tipos de ginástica que existem? Quem aqui de vocês já ouviu alguém falando assim: estou indo para a ginástica, estou indo praticar ginástica, estou indo para a academia para fazer ginástica? Lá também é um tipo de ginástica, né? Então aqui nós temos dois tipos de ginástica. A ginástica é uma prática esportiva que se divide em dois tipos: as ginásticas competitivas e as ginásticas não competitivas. Nós vamos conhecer um pouquinho delas e como elas se dividem, quais são elas. Quais os tipos de ginástica, então? Então, as ginásticas competitivas, que são aquelas que existem torneios, existem competições, geralmente elas estão ligadas a disputas maiores, como Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos. Então, essas ginásticas, elas entram nas competições, como, por exemplo, as Olimpíadas, além de trabalhar com a estrutura física. Então, através de movimentos que exigem força, elasticidade, agilidade, também exercitam a mente dos praticantes, pois a sua prática requer uma concentração e um raciocínio muito grande. Então, aqui nós temos um exemplo de uma ginástica competitiva, que essa daqui é a ginástica rítmica, onde utiliza alguns tipos de aparelho, e aqui elas estão fazendo o uso do aparelho corda. Então, essa ginástica, que também, junto com a ginástica artística, também faz parte das ginásticas de competição, e agora entrou na competição uma ginástica que chama ginástica fitness, que ela também é praticada por pessoas que também não competem, né? Então, essas ginásticas não competitivas, elas têm o objetivo de não competição, mas saúde, bem-estar e beleza do corpo. Então a pessoa ela vai por algum lugar, algum estúdio, alguma academia, e ela faz esses exercícios para quê? Não com o caráter de vencer, de competir, de ganhar de alguém, mas o caráter de melhorar as suas condições físicas, né? Tanto melhoria de força e condicionamento, como também caráteres estéticos, né? Como emagrecimento e tônus muscular. Então, quais as capacidades físicas que são envolvidas na prática da ginástica? Tanto na ginástica de competição, como na ginástica de não competição, a ginástica não competitiva. Então, assim como as habilidades físicas são fundamentais, né? As capacidades físicas, elas são essenciais. Então, aprendemos que, nas aulas anteriores, nós temos 7 capacidades físicas. Quais são elas? Vamos relembrar um pouquinho. É a força muscular, a potência muscular. Então, a força para você realizar movimentos que exigem uma destreza, uma força maior. E a potência é a capacidade de aguentar aquele determinado tempo. Flexibilidade, resistência cardiorrespiratória, equilíbrio e a velocidade. Então, são essas 7 capacidades físicas. Iremos agora relacionar, né, a capacidade física com as situações que acontecem na ginástica. Então, dentro dos movimentos da ginástica, aonde que acontecem essas capacidades físicas? Aonde elas estão presentes? Por que a capacidade física é importante para praticar ginástica? Vamos ver agora nos próximos slides. Então, aqui vamos começar falando sobre a velocidade. Aonde a velocidade está presente nos movimentos ginásticos, né? Porque ela é uma base para as manobras. Então, o ginasta, quando ele vai realizar algum movimento, ele sai correndo e utiliza a velocidade para adquirir um movimento mais perfeito. Então, quanto mais rápido, né, mais veloz ele se dirige à realização do movimento, ele faz melhor. Na ginástica de não competição, esses movimentos também estão presentes, porque a pessoa também realiza alguns movimentos utilizando essa velocidade. A força muscular para articular os movimentos. A resistência
cardiorrespiratória. O que é a resistência cardiorrespiratória? Resistência tanto do coração como da nossa respiração, dos nossos pulmões. Então, essa resistência cardiorrespiratória, né, envolve o nosso coração, o nosso pulmão. Quanto mais nós praticamos, mais resistente nessa capacidade física nós ficamos. Então, conseguimos realizar movimentos, diversas manobras, resistimos por mais tempo, é o nosso fôlego, né? Flexibilidade, ela aumenta a quantidade de manobras bem-sucedidas. Então, quanto mais flexível, vocês lembram lá do nosso primeiro slide que tinha uma moça fazendo uma abertura de pernas, né? Uma amplitude grande. Então, essa movimentação, essa flexibilidade faz com que esses movimentos fiquem mais bonitos e melhores. Resistência muscular, ela mantém um ritmo dinâmico de condicionamento físico que a ginástica exige. Então, resistir àquele movimento por determinado tempo. O equilíbrio, que é a capacidade de auxiliar os movimentos nas manobras. Então, equilíbrio para tudo. Equilíbrio está presente no andar, no correr, no sentar, né? Quando você senta numa carteira para estudar, você está também utilizando o equilíbrio. Senão, a gente cairia para o lado, por exemplo. Potência muscular, capacidade que intensifica a força da impulsão nas pernas ou dos braços. Então, a potência dos músculos para realizar esses movimentos de uma maneira mais forte. Então, quais os benefícios que nós podemos adquirir, né, tanto corporalmente como mentalmente, durante a prática da ginástica? Então, aqui nós temos aqui uma ginasta fazendo um salto, né? Então, aqui ela está arqueando todo o corpo praticamente, utilizando bastante aqui a flexibilidade, força, resistência muscular e todas as outras capacidades físicas. Então, quais os benefícios que a ginástica traz? Então, um dos benefícios é reduz o peso e a gordura. Então, a ginástica ela faz uma redução de peso. Então, muitas pessoas buscam a prática ginástica para reduzir peso, né? Melhoraria do tônus muscular, melhoraria da aparência física. Melhorar a força e o tônus, né? Que é aquela força dos músculos. Aumentar a flexibilidade. Então, ajuda também. Imaginem vocês sentarem para amarrar o cadarço de um tênis e essa dificuldade é muito grande. Então, essa flexibilidade ajuda você a fazer atos do dia a dia melhor. Fortalece os ossos, a articulação. Diminui a pressão arterial, que é a chamada hipertensão. Então, isso dá uma diminuidinha nesses índices. Melhora a diabetes, né? Então, quem tem a diabetes controla. Quem não tem a diabetes passa a correr menos risco de adquirir. Diminui o colesterol total e aumenta o colesterol bom. E promove o maior fluxo de sangue para o cérebro, né? Então, faz uma movimentação sanguínea um pouquinho maior. Algumas curiosidades agora sobre a ginástica, né? Essa daqui é uma atleta brasileira, né, muito conhecida mundialmente, chamada Daiane dos Santos. Né? Um pouquinho da história da Daiane dos Santos, ela foi a primeira ginasta brasileira a executar um tipo de salto que chamava duplo twist carpado. Esse salto, o atleta ele saía do chão, dava 2 meias voltas no ar e mais uma outra volta antes de chegar, uma meia volta antes de chegar no solo, e ela foi a primeira ginasta a realizar esse salto. Na ginástica, quando o atleta ele é a primeira pessoa a realizar esse movimento, ela tem a chance de batizar esse movimento com o seu sobrenome. Então, como o duplo twist carpado ninguém tinha realizado até então, ela foi a primeira pessoa a fazer, esse salto ela deu o sobrenome dela. Então, como ela chama Daiane dos Santos, esse salto passou a se chamar o Salto dos Santos. Então, todo mundo que realizasse o duplo twist carpado estaria realizando o Salto dos Santos. Ela foi uma campeã mundial, ela foi muito bem nos Jogos Olímpicos e ela é talvez uma das atletas mais conhecidas da ginástica brasileira. Algumas outras curiosidades, quando o ginasta resolve fazer muitos malabarismos, os técnicos costumam ficar por perto. Para quê? Para prestar socorros em caso de alguma queda. Nos Jogos Olímpicos, a ginástica é dividida em 2 modalidades. Então, nas competições olímpicas, né, existem 2 tipos de ginástica, que é a ginástica olímpica, também chamada de ginástica artística, e a ginástica rítmica. Qual que é a diferença das 2 ginásticas? A ginástica olímpica, eu costumo falar sempre para os meus alunos assim, a ginástica artística, o atleta usa o aparelho. Na ginástica rítmica, o atleta leva o aparelho. Então, na ginástica rítmica, o atleta tem bola, corda, fita, massas. E na ginástica olímpica, ele usa os aparelhos que já estão ali no cenário, como, por exemplo, o solo, o cavalo, né, a mesa de salto, ou até o trampolim acrobático. Para finalizarmos, né, o nosso recadinho de final de aula, usar máscara para sair de casa, usar o álcool gel nas mãos e sair de casa somente se for necessário. Um forte abraço para vocês e até a próxima aula.